Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. A gente vai iniciar o capítulo 6. A gente já andou um bom caminho, né, até aqui. Fizemos um primeiro bimestre que com algumas dificuldades, né, aliás, em muitos momentos várias dificuldades, mas que a gente conseguiu ter uma boa participação, a gente conseguiu ter uma boa aprendizagem de grande parte da turma, né? Alguns colegas tiveram dificuldade de participar ou não tiveram tanto empenho, mas torço muito que nesse semestre a gente consiga fazer das nossas aulas um bom momento, né? Que todos tenham aquela vontade, aquele empenho de participar. Sei que o professor fala muito, né? Fui informado que na verdade, uma pessoa que é professora de reforço, né, de alguns de vocês, às vezes se queixa de eu falar muito, isso é verdade. Peço até desculpas por isso, né, essa forma de falar tanto, mas que a pedido de vocês também estou já vendo isso, né? As nossas aulas não vão passar a parte que eu falo, né? De 25 minutos, no máximo a meia hora, né? Tudo para não ser tão enfadonho para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui no sétimo ano a gente sabe, desde o início, né? Eu fico repetindo o que é que a gente estuda. A gente estuda um período medieval, né? E as transformações desse período que fizeram chegar até a modernidade. E a modernidade a gente só vai estudar melhor lá no oitavo ano. Então, o que a gente já viu até aqui, nós vimos a Europa medieval, vimos como era as diversas culturas em outras áreas do mundo, como na América, vimos como era o modo de vida no Oriente Médio, né? Nós vimos o surgimento de religiões como o islamismo, vimos também o renascimento, né? Vimos as grandes navegações, que foram justamente aquele momento que a humanidade passou a ter conhecimento que existia, né? Um mundo bem maior. No caso, a humanidade que eu falo aqui, mais os europeus, porque a gente sabe que outras culturas tinham muito mais conhecimento do que os europeus. Então, de toda forma, foi um momento que a humanidade passou a ter clareza. Olha, existe um mundo bem maior do que o que a gente imagina. O mundo é redondo, né? Como se é diferente do que os europeus imaginavam, que o mundo fosse plano. Havia outros continentes, foi aí que se deu a chegada na América, a chegada ao Brasil. Nós vimos tudo isso. E aqui a gente vai dar prosseguimento a esse processo de transformação, né, que ocorreu na história da humanidade durante o período medieval e a modernidade, né, que vai ser agora o capítulo 6, que foram as reformas religiosas e o absolutismo. O que foram as reformas religiosas? Foi que, na verdade, é apenas o fato de que, durante 1500 anos, aliás, né, 1300 anos, mais ou menos, foi permitido que houvesse na Europa apenas uma religião cristã, que era o catolicismo. Todas as outras formas de religião cristã, elas eram perseguidas, certo? E durante o século XVI, a partir de 1513, começou a surgir na Europa um grupo de pensadores, de pessoas que estavam criticando a Igreja Católica e criando outras ideias. E essas ideias foram se expandindo, né, e conquistando um número cada vez maior de pessoas. E foram surgindo assim outras religiões cristãs, ou seja, que tinham a crença em Cristo, mas que não eram católicos. Eram chamados, se tornaram, né, os chamados protestantes, né, que hoje podemos chamar também de evangélicos. Então,
essas foram as reformas religiosas, o surgimento de religiões cristãs que não era a católica, né? Houve também reformas dentro da Igreja Católica, porque eles não queriam perder fiéis, né? Então eles fizeram também algumas modificações dentro da própria igreja. E o absolutismo, que é o absolutismo. O absolutismo vem de absoluto. Foi o momento que os reis passaram a ter o poder absoluto da sociedade. Os reis passaram a mandar de forma absoluta, só. Mas o rei tinha poder por si só? Não. Ele só tinha esse poder todo por quê? Porque ele era apoiado pela nobreza e era apoiado também pela burguesia, que pagava impostos. Ok? Então, esse é o nosso conteúdo. Hoje a gente vai focar nas reformas religiosas. Ok? O surgimento dessas religiões cristãs que não eram católicas. E na próxima aula, né, na próxima semana, a gente vai ver como foi que a igreja se colocou, né, diante disso. O que foi que a Igreja Católica fez, ok? Então, a nossa aula hoje ela vai ser da página 112 até a página 117. 112 até a 117. Gente, uma das primeiras coisas que eu quero chamar a atenção aqui é que o surgimento dessas religiões cristãs não foi por acaso, né? Durante muito tempo surgiram novas interpretações da Bíblia, críticas à igreja, mas elas não conseguiam se expandir. A igreja sempre dava um jeito de prender, perseguir aquelas pessoas, né? Mas nesse momento foi diferente. Os pensadores tiveram muitas pessoas que apoiassem suas ideias. Um dos pontos que permitiu o enfraquecimento da igreja e também o crescimento dessas ideias foi o quê? Foi o desenvolvimento científico, né, tecnológico que ocorreu desde o período do Renascimento, o comércio, as navegações, né, aquelas ideias defendidas pela Igreja Europeia de que o mundo era bem menor, era plano, né, que a Terra era fixa, era o Sol que girava em torno dela. Todas essas ideias, as pessoas viram que estavam erradas. Por quê? As navegações fizeram isso, né? Colombo conseguiu contornar o planeta, né? Como a gente costuma falar no popular, né, da nossa região, ele conseguiu arrodear o planeta, né? Circular o planeta, provando que o mundo não era plano, né? Ele era redondo, sim, e que você poderia circular o planeta navegando. Outra ideia as navegações fizeram isso, mostrando que o mundo era bem maior, não era como a igreja defendia. E a invenção, por exemplo, da luneta, a gente pode chamar aqui também, vamos falar assim de luneta ou telescópio, né? De forma bem rudimentar, assim, inventado pelo Galileu Galilei, que foi um astrônomo italiano. Ele conseguiu comprovar que existiam outros planetas no sistema solar, que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Tudo isso enfraqueceu porque as pessoas começaram a questionar e a perceber que nem tudo defendido pela igreja era verdade, ok? E também a prensa móvel. Durante todo o período medieval, as Bíblias, como é que eram feitas as Bíblias? Elas eram copiadas. Os monges, padres que viviam nos mosteiros, eles copiavam a Bíblia, desenhando letra por letra. Muitos desses monges nem sequer sabiam ler, mas eles iam copiando. E só quem poderia ler a Bíblia eram os padres. As pessoas comuns não tinham direito a ler a Bíblia. Então, só a igreja podia falar da Bíblia, né? Só a igreja podia falar de Deus. E a prensa móvel, que foi a forma que foi baseada
nas invenções chinesas, ela conseguia, uma Bíblia passava anos para ser produzida por um monge, copiando letra por letra, desenhando nas beiradas da folha, nas margens, né? E a prensa conseguia fazer uma página dentro de poucos segundos. Era só pegar a prensa, né? Ela já vem ali com as letras de madeira ou de ferro, molha na tinta, prensa a folha, pronto, ficou a página, né? Então ela conseguia fazer uma Bíblia em poucos dias, né? Isso fez com que a quantidade de Bíblias crescesse muito grande e pessoas comuns passaram a ter contato, né, com a Bíblia. Mesmo que no início fosse até proibido, mas as pessoas começaram a ter esse contato. Então, tudo isso enfraqueceu muito a igreja, né? E começou a surgir cada vez mais pessoas criticando a Igreja Católica e as práticas. Uma dessas práticas, por exemplo, que era a venda de indulgências, não esqueçam do nome, e a simonia. O que era a venda de indulgências? Por exemplo, o Anderson, ele... Pronto. O que eram as vendas de indulgências? A venda de indulgência era justamente vender a salvação. Como assim? Alguém passou uma vida fazendo coisa errada, mentindo, roubando, matando. E aí ele pegou uma quantidade de dinheiro, né? E doava para a igreja. Então ele ganhava a indulgência, o perdão dos pecados. A indulgência poderia ser, dependendo do que ele doasse, a quantidade de terras ou dinheiro. Poderia ser por um período da vida dele, você está perdoado 10 anos da sua vida. Ou poderia ser uma indulgência total para aquelas pessoas que doavam grandes quantidades. Ou seja, ele estaria perdoado de todos os pecados. Então isso começou a ser criticado, pois algumas pessoas começaram, como Lutero, por exemplo, começou a defender que só quem poderia perdoar era Deus, né? E não o homem, não a igreja, não o Papa. E outra prática da igreja que começou a sofrer crítica foi a simonia, a venda de relíquias sagradas, pedaços de ossos, dizendo que era, né, restos mortais de santos, espinhos, dizendo que era da coroa de Jesus Cristo, tecidos e por aí vai. Essa prática era chamada de simonia. E tudo isso fez com que a Igreja Católica fosse muito criticada, né? E essas ideias começaram a se espalhar. Então começou-se aí um movimento chamado Reforma. Por que Reforma? Esse termo Reforma é como ficou conhecido, pessoal, essas críticas e transformações religiosas que aconteceram a partir do iniciozinho do século XVI, a partir de 1513, principalmente. O primeiro nome desse movimento, que foi o movimento protestante, foi Martinho Lutero. Lutero era um frei alemão. E Lutero, desde muito cedo, ele começou a discordar das práticas da época realizadas pela Igreja Católica. Então, Lutero acabou escrevendo 95 teses, né? 95 propostas de mudanças da Igreja Católica. Eram 95 defeitos que ele encontrava dentro da igreja e ele estava protestando, né, para que a igreja mudasse. Então ele chamou essas 95 propostas de mudança, essas 95 críticas de teses, né? Uma dessas várias, aliás, dessas teses era a crítica à venda das indulgências, que, como eu já falei, as indulgências era a prática do perdão de pecados. Quando a pessoa fazia uma doação para a igreja, ela tinha indulgência, né? Ou seja, o perdão dos pecados. Aqui a gente vê algumas das teses de Lutero, a 21, a 32 e a 43.
A 21, por exemplo, diz assim: erram, pois, os pregadores de indulgência, que dizem que, pelas indulgências do Papa, o homem fica livre de toda a pena e fica salvo. O que ele está dizendo aqui? Ele está criticando a ideia da época que o Papa poderia perdoar os perdãos de alguém, né? Pois nas teses ele defendia que só Deus poderia perdoar. Então não deveria ser pago. Isso era uma forma da igreja apoiar as pessoas, né, que cometiam muitos erros, e aí porque tinha dinheiro ia lá e comprava a indulgência. Então Lutero foi esse primeiro, digamos assim, protestante, né? Houveram outros antes dele, mas sempre eram perseguidos, mortos. Lutero, ele foi perseguido, mas ele não foi capturado. Por quê? Porque as ideias dele se espalhou rapidamente, então ele acabou sendo protegido por muitas pessoas, né? Principalmente pessoas poderosas, donas de terra, que começaram a ver nas ideias dele uma chance de enfraquecer a igreja, né? Por que muitos donos de terra queriam enfraquecer a igreja? Porque a igreja era dona de muitas terras. Se eles enfraquecessem a igreja, eles poderiam, né, pegar parte dessas terras, né? Além de Lutero, houveram outros reformistas. Eles ganharam esse nome porque eles, como Lutero, como eu já falei, não era a intenção inicial dele criar outra religião. A intenção era reformar a Igreja Católica, né? Mas com a expansão das ideias dele acabou surgindo outras religiões que a gente pode chamar de protestantes. É por isso que tem a definição, né, de protestantes, porque lá no início, no surgimento dessas religiões, eles surgiram protestando contra a Igreja Católica. O primeiro nome foi Lutero, o segundo a gente pode definir aqui que foi Calvino, João Calvino. E a principal característica das ideias de Calvino foi o fato da a doutrina calvinista olha só aqui, predestinação. O que era a predestinação? Era a ideia de que você já nascia predestinado por Deus à salvação ou não. Então, quando você nascia, Deus já tinha escolhido se você iria ser salvo ou não, né? Então, quem escolhia, no catolicismo, a salvação vai depender das suas ações. Se você fizer mais coisas boas do que ruins, você vai ser salvo. Se você fizer mais coisas ruins do que boas, você, né, não vai ser salvo. Já a doutrina calvinista, que até hoje ela existe em muitas religiões protestantes, eles têm a ideia de que Deus é quem escolhe quem vai ser salvo ou não, e Deus já escolhe na hora do nascimento, né? Isso foi a doutrina calvinista, ou predestinação, a ideia da predestinação. Se você tivesse sido escolhido por Deus para ser salvo, você poderia até perder a salvação. Mas se Deus não tivesse escolhido você, você poderia ser a melhor pessoa do mundo. Você ainda não seria salvo, porque Deus não havia escolhido você. Aí vem a ideia, né, dos escolhidos e tudo mais. Aqui a gente tem um pouco da ideia dos calvinistas. Essa ideia se espalhou, né, por várias partes do mundo, inclusive chegou ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil com a ideia, né, da predestinação, mas eles chegaram ao Brasil através de uma invasão francesa que houve no Rio de Janeiro. Então eles vieram ao Brasil ainda no século XVI, né, 1555, mas eles foram expulsos pelos portugueses. Logo em seguida, durante 5 anos, ao longo de 5 anos, eles foram expulsos, né?
E aí, pessoal, a gente tem aqui na página 117, eu acho que esse é o fim da nossa, deixa eu ver. Essa é a nossa última página. E aqui a gente tem a definição de um livro, que é um livro muito conhecido, de um sociólogo chamado Max Weber, alemão, que ele fala da ética protestante e o espírito do capitalismo. Que essa ideia, que vem desde a época de Calvino, da predestinação, fez com que o protestantismo se tornasse, ou as religiões protestantes se tornassem religiões muito individualistas, ou às vezes até um pouco egoísta. Como assim? A predestinação diz que Deus escolheu a salvação para, quem vai se salvar e quem não vai. Então, no fundo, o que é que essa ideia quer dizer? Nem a salvação é para todos. Então, tem coisas que é para algumas pessoas e outras coisas não. Isso ganhou um significado muito grande no surgimento do capitalismo, que é uma sociedade muito baseada no dinheiro, na riqueza. Então, as pessoas começaram a se apoiar na ideia protestante da predestinação para dizer, olha, eu sou rico, mas porque Deus me escolheu, A minha prosperidade é o meu sucesso. Se aquela pessoa não tem, é porque ele não tem a bênção de Deus, Eu tenho. Então, tudo que tem na minha vida foi Deus. Eu acredito que vocês já ouviram várias dessas mensagens em para-brisas de carro, para-choque de caminhão, redes sociais, Então, essas mensagens, essa ideia, ela tem um porquê e vem, lá do início do surgimento dessas religiões protestantes, que defende a ideia da predestinação, Essa ideia onde Deus predestinou aqueles que seriam salvos e não, Então, as religiões protestantes, ele chama aqui de ética, O que é ética? É a forma de pensar e agir. A religião protestante, ela acaba, quando se juntou com o capitalismo, ela apoiou, serviu de suporte para aquelas pessoas que queriam dizer o quê? Se defender, Bem, eu sou rico não é porque eu exploro ninguém, eu sou rico porque Deus está na minha vida, As pessoas também começaram a se sentir um pouco mais importantes ou diferentes. Por quê? Porque tinha aquela ideia, eu sou o escolhido, Então, surgiram em alguns países aquelas religiões protestantes puritanas, Eu não bebo, eu não vou à festa, eu não uso determinado tipo de roupa, Isso e aquilo. Então, como eu não faço nada disso, eu tenho as bênçãos de Deus, eu tenho prosperidade na minha vida, Então, é isso que o livro vem trazendo aqui nessa página, essa relação para a gente pensar, Tem muita coisa a mais a ser falada, mas como vocês sabem, vocês pediram, estou fazendo esse esforço para falar menos. Mas um ponto importante aqui, desculpe, acabei deixando fechar. O ponto importante aqui é o quê? É a gente saber distinguir, essas ideias, essas frases que às vezes a gente vê alguém falando, às vezes a gente vê alguém pregando, Como elas surgiram na história da humanidade, tá bom? E aí eu queria só destacar aqui o nosso roteiro. Esse é o nosso roteiro. O nosso roteiro vem trazendo aqui a imagem simbólica aqui de Lutero pregando na porta da igreja o protesto dele, as 95 teses, críticas à Igreja Católica, principalmente a venda de indulgência, que é a venda da salvação, perdão dos pecados, isso?
e a venda e a simonia, que era a venda de relíquias tidas como sagradas, né? Como eu já falei, várias coisas, ninguém tinha nem a certeza do que aquilo era. Um pedaço de madeira, aqui foi da cruz de Cristo, né? A gente tem também aqui a definição dos principais protestantes, né? As principais ideias protestantes: o luteranismo, o calvinismo, calvinismo e o anglicanismo, que foi na Inglaterra. Luteranismo tinha por base as ideias do Lutero, né? A salvação por Deus. Calvinismo, a ideia da predestinação. E o anglicanismo, que foi uma reforma religiosa ocorrida na Inglaterra, que teve como principal líder o rei Henrique VIII. Por que tantos reis apoiaram a luta contra a Igreja Católica? Porque a igreja era muito rica, dona de muitas terras. Então, quando um rei conseguia romper relação com a igreja, todas as terras daquele local, daquele país, pertenceriam ao rei. Então, era uma chance de enriquecimento desses reis. Por isso que tantos reis apoiaram Lutero, Calvino, inclusive, como Henrique VIII na Inglaterra, criou uma própria igreja, que foi a Igreja Anglicana, que até hoje existe. Então, pessoal, esse é o nosso roteiro, essas são as páginas, né? Foram as páginas que a gente deve ver com maior cuidado, da 112 a 117, e na página 134 a gente tem a nossa atividade, ok? A gente pode ir para o grupo agora e eu vou postar lá o nosso roteiro, tá bom?